Olá, meus queridos amigos e amigas desse canal maravilhoso, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez um tema um pouquinho pesado. Estou aqui com meu primo Davi. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal The Good News. Hoje, para falar sobre um tema, infelizmente, muito comum em muitos ciclos sociais cristãos, e principalmente dentro da igreja. Maledicência. Falar mal do irmãozinho. Fofocaiada para tudo que é lado. Hoje a gente vai passar uma visão bíblica, literalmente ler o capítulo onde isso é introduzido, quando a instituição da igreja, a eclésia já está sendo instituída, no Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo 3. Começando a leitura no versículo 2, já vemos: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Só nesse início, nesse versículo, a gente já vê a dificuldade, a extrema dificuldade de controlar a língua, só aí, de controlar a fala, de controlar a boca, só aí a gente já vê a grande dificuldade, mas vamos ver o que mais Thiago vai falar. Sim, exatamente, é muito difícil, porque é algo quase que instintivo. Você vê uma coisa e você solta. Ou você vê aquilo fica reverberando ali na sua cabeça e em algum momento você tem que soltar aquela coisa. Você tem que ver. Você viu alguém fazendo uma coisa que te chateou, que você simplesmente não gostou e quis comentar. E em algum momento você vai ter que falar sobre aquilo. Pelo menos você acha que sim. E aqui ele está falando, se não tropeça no falar, é perfeito. Dá para considerar perfeito. Ou seja, todos nós... Porque tem tal domínio, né? Porque para ter esse domínio... Para ter esse domínio, você tem que ser perfeito. No versículo 3, continuando, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, apesar dessa dificuldade, ele dá dois exemplos aqui, que cavalos, criaturas selvagens, hoje em dia eles são criados em cativeiro, então é muito mais fácil de domesticar, mas naquela época, pelo menos eles, uma outra espécie de cavalo, uma espécie mais selvagem voltada para a guerra, era muito mais difícil de controlar. Eles falavam, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, então é possível colocar freio na nossa boca, não literais, mas freios onde a gente se impeça de falar, não nos colocando em situações onde nós poderíamos soltar uma farpa, se necessário, um comentário maldoso, ou um ciclo que constantemente pratica a fofoca, pratica a maledicência. Isso seria um meio de colocar freios na sua boca, se policiar constantemente quanto a isso. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, ainda que seja algo muito difícil de fazer, muito difícil de controlar, você tem domínio sobre isso. Por meio do Espírito Santo, você recebe a capacidade de dizer não a essa tentação, a esse pecado, a superá-lo, a não se manter nessa iniquidade, parar de errar esse alvo. E detalhe, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais domínio próprio você vai ter, mais capacidade de controlar a sua língua e todo o seu corpo você vai ter também. No versículo 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisa. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então aqui nós vemos duas situações nesse versículo. Uma onde a língua é usada como estímulo do orgulho. Da vaidade. Da vaidade. Um órgão tão pequeno se vangloria de coisas tão grandes, ou mesmo de coisas tão pequenas, mas que contamina. Aqui a gente consegue ver, a língua te contamina. Uma fala sua, algumas posições suas em determinadas situações onde você agiu, foi elogiado, se colocou à frente de algo e seu orgulho veio à cabeça, a sua língua, assim como uma pequena fagulha, pode incendiar, pode destruir a sua integridade como cristão. Afinal, nós como cristãos entendemos que não existe vanglória, não existe glória para nós mesmos. Toda a glória, toda a honra é sempre de Deus. Tudo que fazemos, todas as habilidades que temos, tudo nosso, veio de Deus. Sim. Então, quando entendemos isso, não tem glória para nós. Não tem. Não tem vanglória. Tudo glória para Deus. Simplesmente não tem. Como o Davi citou no último vídeo sobre fé, sobre sua fé está morta ou viva, inclusive quem não viu, veja, João Calvino diz: tudo que tem de bom em mim é Cristo. O resto que é mal sou eu mesmo. Então não tem por que você se vangloriar. Tudo que é bom em você, tudo que está sendo estimulado como bom, o dom, a natureza, você pode jogar diretamente para Deus. Não tem porque você se vangloriar por algo. Afinal, ele que deu a oportunidade de você demonstrar isso que ele te ofereceu. E nisso, nessa segunda situação, onde um grande é o bosque incendiado por uma simples fagulha, a gente pode ver o quão mal a língua pode fazer por um corpo. A gente pode ver o quão mal a língua pode fazer por uma grande estrutura, por uma família, por um ambiente, para o coletivo. A gente pode ver que com comentáriozinhos, só falei, não, só tô comentando. Esse tipo de desculpa que a gente fala para abafar uma porrada que a gente sabe que a gente está dando às vezes no irmão,
numa imagem de alguém, né? E esse tipo de coisa destrói, esse tipo de coisa contamina, esse tipo de coisa incendeia e queima. Não no bom sentido de queimar no espírito, mas no sentido de que o fogo destrói. Destrói até igrejas, né? Igrejas são destruídas por comentários, por falas, vidas são destruídas através da língua. A língua é uma arma poderosa. Jesus, sabendo disso, falou pra gente anunciar o evangelho. Anuncie o evangelho. Pregue. A pregação é uma das maneiras mais poderosas de alcançar o perdido. Até hoje. E Jesus, ele tinha isso em mente. Mas, semelhantemente, isso pode ser usado para algo totalmente destrutivo. No versículo 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então aqui a gente pode ver que a língua, como a gente está falando, tem a capacidade semelhante de destruição. A língua provê um mundo de iniquidade. Então, com iniquidade a gente vê o quê? O hábito, a prática desse pecado repetidas vezes. Então, é algo que você consegue observar se manifestando no seu ciclo social no trabalho, na sua roda de amizades, fora do trabalho, na escola, na sua casa mesmo, entre a sua família, no seu grupo de adolescentes, jovens da igreja, nas suas amizades. A maledicência se manifesta em todo lugar, a fofoca se manifesta em todo lugar. Pecados de orgulho, pecados que envolve você falar e pecar estão em todo lugar, eles são um hábito, estão infectados. Aqui diz, contamina a pessoa por inteiro. Isso determina o curso de sua vida, né? Até mesmo sobre palavras negativas que você tem a declarar sobre você mesmo. Sobre uma situação, ao invés de declarar bênção sobre a vida dos seus irmãos, declaramos maldição, julgando e determinando sentenças com base em ações que nós não sabemos um contexto, vimos apenas um resultado ali na hora. Então a língua tem uma capacidade destrutiva imensa, tanto para outra pessoa, né? Quantos casos nós vemos, né, de adolescentes que tiveram a adolescência arruinada por causa de bullying, por causa de perseguição. Língua é falado, é uma coação. Existe uma responsabilidade muito grande no falar. Se você é cristão, você recebeu o Espírito Santo, existe uma capacidade de, através da sua boca, profetizar e ossos se tornarem vida, assim como diz em Ezequiel 37. Então, entenda que, semelhantemente, da mesma forma, você tem que encontrar o ponto em que as suas palavras vão transbordar vida, vão transbordar Jesus Cristo. No versículo 7, toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e é domada pela espécie humana. No versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. No versículo 9, com a língua bendizemos ao Senhor, e com ele amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Só que aí, para tudo isso que falou, que a língua é incontrolável, que a gente amaldiçoa, mas ele dá essa resolução no final do versículo 10. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós não devemos aceitar esse mal. Não devemos aceitar esse hábito, essas raízes de iniquidade que foram pregadas na nossa cultura, no nosso desenvolvimento com pessoas, de falar mal, de maldizer, de fazer fofoca, de se depreciar. Não pode ser assim. Acaso sai água doce e água amarga da mesma fonte? Ele pergunta. De modo nenhum. Então, assim, nós não podemos, com a mesma língua que adoramos a Deus, que falamos com Deus, que glorificamos a Deus, e amaldiçoar nossos irmãos, e ter palavras venenosas, mortíferas, que incendeiam bosques, florestas inteiras. Não podemos. Nós não tem água doce e água salgada da mesma fonte. Não tem. Não tem. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, porque temos que focar em fazer e usar a língua para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. Tome cuidado com a língua, meus irmãos, tome cuidado. É interessante que uma vez Pedro diz para Jesus, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida? Jesus sendo o espelho do varão perfeito que nós temos que nos basear, nós temos que encher nossa boca, nossas palavras de vida. E isso está introduzido até nas brincadeiras que fazemos uns com os outros. Eu e o Davi, alguns amigos nós temos reformulado a maneira como nós brincamos uns com os outros recentemente, até na maneira do falar. É brincadeira? Não. Existem coisas que são extremamente poderosas, tem toda uma influência, pois Jesus sabia, assim como eu falei no início do vídeo, que existe um poder no falar. Ele usou essa maneira para poder explanar o evangelho, fazendo pregações e textos, anunciando que a gente fizesse o mesmo. Então da nossa boca tem que sair palavras de vida, palavras que edificam e glorificam o nome do Senhor. No versículo 12, continuando a leitura, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, para sua boa execução, para sua boa prática, mediante obras praticadas com humildade,
que provém da sabedoria. Ou seja, em Provérbios, você vai localizar muitos momentos onde o sábio não é caracterizado pelo tanto que ele fala bem, o tanto que ele é bem eloquente, mas sim quando ele sabe o momento de calar a boca, ele sabe quando ele tem que ficar quieto. Uma pessoa que escuta, ela aprende mais, ela observa mais, ela peca menos. Em Provérbios é repleto disso, é cheio disso. Ele fala várias vezes sobre isso, sobre você ficar quieto, não falar, ter calma na fala, ouvir. Várias vezes. Porque o sábio, ele não pensa que ele é sábio. Então ele não pensa que o tempo todo ele tem que ficar falando alguma coisa, ele tem que sempre dar opinião, ele sempre tem que mostrar o parecer dele. Não, ele aguarda, ele é humilde, ele espera e às vezes nem fala. Somente as ações dele de sabedoria vai mostrar e vai ensinar. A gente sabe que uma torre tá... Um exemplo muito bom que eu já ouvi é... que a gente sabe quando tem uma torre torta, quando tem uma reta do lado. Então vai ficar nítido esse erro quando tem alguém acertando aqui. Você nem precisa falar às vezes. Se você for uma pessoa santa, você não precisa nem falar que uma coisa está errada para as pessoas ao seu redor mudarem. Versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Um ponto interessante sobre esses dois versículos, voltando para o 14. Inveja amarga e ambição egoísta são motivações, as principais motivações para maledicência, para falar mal, para a sua língua desfreada. Inveja, inúmeros motivos, você fala mal por inveja, você é o recalque, como diz alguns, enfim, mas ambição egoísta. Aí o que seria essa ambição egoísta? Qualquer outro propósito que leva você a falar mal de alguém. Expor sua opinião, mostrar que você faria diferente. Mostrar que você sabe de uma situação inusitada, mostrar que você sabe do pecado do outro, mostrar que você sabe algo que ninguém sabe, né? O segredo, ambição egoísta, mostrar que você sabe, né? Vaidade. Não se gloriem disso, ele diz depois. Então qualquer que seja a sua vontade em estar falando, em estar confessando, contando para outras pessoas, fofocando, julgando, se não for com o intuito de ajudar, de edificar, de fortalecer o corpo, você está errando. Existe uma coisa que é você recorrer a alguém para pedir ajuda para exortar, pedir ajuda para ajudar alguém mediante uma ação errada. Nisso Deus vai entender o propósito do seu coração em ajudar. Mas quando você só quer falar para promover uma imagem dessa pessoa, denegrir uma imagem de uma pessoa e promover a sua ambição egoísta. Não se gloria disso. E veja bem, tome cuidado com o seu coração, porque às vezes o nosso coração nos engana. Então o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente está falando para outra pessoa pro bem daquela que pecou, daquela que errou. Mas na verdade não. Nós estamos falando por pura ambição egoísta. E se a gente quer a ajuda do próximo, oremos. Primeiramente, oremos pelo próximo, né? Existe uma frase muito boa, muito famosa, que é assim: quando o irmão peca, o que você move primeiro? A mão ou a língua? Então, quando o irmão peca, vai ajudar ele, né? Vai exortá-lo. Exortá-lo é convencê-lo, né? Exortar é convencer daquele mau caminho dele, animá-lo. Convence ele que ele fez errado e depois anime, porque quando ele vê que ele errou, o que resta é acertar. Ele vai ficar triste, ele vai ficar arrependido, amargurado, anime-o, né, levando ele pro caminho da graça. Então, sempre que vocês verem uma questão de erro, uma questão de que alguém pecou, de alguém está errado, de que alguém fez algo que vocês não concordam, vai e fala com aquela pessoa, né? Se você não tiver sabedoria para fazer isso, você se julgar não sabe para fazer isso, fale com as autoridades daquela pessoa. Sim, aos líderes responsáveis, aos superiores. O pastor. Só reforçando então no versículo 15, onde diz: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Essa sabedoria a gente pode remeter às práticas, né? As pessoas que têm o hábito e acham que estão certas em fazer isso com as pessoas, né? Em maldizer, em julgar no secreto, entende? Em conversar esporadicamente sobre isso, achando que está tudo bem, você julgar: nossa, mas não vi necessidade da pessoa fazer isso, eu não sei o que, esse tipo de coisa. Não é querendo falar mal. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena e não é espiritual e é demoníaca. Isso é inspirado por demônios, simplesmente demônios. Quem sabe o tipo de abertura que você dá na sua vida para isso, com esse tipo de ação? Pois em 1 Coríntios 3,19 diz: porque a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Então você fazendo esse tipo de coisa e preservando isso na sua vida, você está sendo louco aos olhos de Deus. 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de mal. Confusão. Coisas não vão ficar em ordem na sua cabeça. Você não vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você tem uma ambição egoísta em querer promover uma imagem, em querer desenvolver um hábito de falar mal, de destilar ódio, e as pessoas que estão ao seu redor vão ter essa visão negativa dessa pessoa que você está destilando ódio, fofocando, maldizendo,
você não ama, você não é discípulo de Cristo. Em João 13, em João capítulo 13, no versículo 34 e 35 diz: Eis que um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu os amei. E assim provarão ao mundo que são os meus discípulos. Se você mantém sua ambição egoísta, você só olha para si mesmo, tem como uma confusão na sua identidade como cristão aí dentro. Mas você não é discípulo de Cristo. No versículo 17: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável e compreensiva. Essa deve ser a nossa postura quando nós vemos um irmão errando. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Meus irmãos, não se considerem sábios aos seus próprios olhos. Não se considerem sábios olhando os padrões humanos ou pensando sobre aquilo que vocês sabem ser a melhor maneira de viver. Olhem para a sabedoria que vem do céu. Olhem para a sabedoria que está na Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. Não provérbios antigos ou coaches ou influencers ou modos de vida que nós achamos e acreditamos que é o correto, mas sim a palavra de Deus, a Bíblia. Essa é a sabedoria que vem do céu, que é pura, pacífica, amável, compreensiva. Continuando, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, quando você começa a praticar essas coisas, elas vão, conforme o tempo vai passando, aquilo vai dando bom resultado. Se você utilizasse dessa força de vontade que você tem para falar mal das outras pessoas, para amar, para compreender o lado daquela pessoa, para agir com misericórdia, por mais que aquela pessoa não mereça, por mais que aquela pessoa tenha feito algo horrível, por mais que ela tenha me atacado a minha família, eu tenho que agir com misericórdia, porque é isso que Jesus fez. Afinal, nós não merecemos também. Não merecemos também. E Ele age com misericórdia para conosco. Mesmo desprezado, nos amou. Esse é nosso papel. Agir com misericórdia. Isso vai dar bons frutos. Nós temos que ser imparciais e sinceros. 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós somos pacificadores. O que você acha que você está semeando quando você começa a falar mal das outras pessoas? Quando você estimula a fofoca? O que você acha que você está semeando? O que você acha? Não importa, a Bíblia aqui não tem momento nenhum falou por que você se sentiu, por tão empolgado, extasiado que você ficou na hora que você recebeu essa notícia. Isso não é a questão. A questão é o que você escolhe fazer quando você tem essa informação, quando você viu isso. Porque você tem o Espírito Santo, você já recebeu, ele está te falando com você agora. Ele está convencendo você agora, você está sendo constrangido por essas verdades. Então a partir de hoje você recebe uma nova chance em Cristo Jesus para agir, assim como disse o versículo 17, em sabedoria que vem do alto, porque ela é pura, pacífica, amável, compreensível e cheia de misericórdia. E se a gente pular por final do próximo capítulo desse livro, Tiago 4, no versículo 17, vai dizer: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha trabalhado com você em alguns pontos. Envia esse vídeo para alguém que você já tentou falar sobre e não conseguiu explicar muito bem. Eu acredito que esse vídeo tem o material necessário para você conseguir compreender a respeito desse assunto, apesar da gente não ter ido tão fundo quanto dava para ir, porém eu creio que essa mensagem pode edificar ainda mais. Então compartilhe, manda para pessoas que você conhece, manda para as pessoas que estão no seu grupo de fofoca, já chega assim, aqui ó, toma, pecado, coisa ruim, vai vir, demônio, ó. Queria falar mais não vou mais explicar por que você tem que parar de fazer isso. Curte também, por favor, todo mundo tá assistindo, curte o vídeo e comenta aí desse jeito. Minha língua só é bênção. Amém? Amém, tá bexiga, minha língua só é bênção. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo seu acesso, até mais. Até mais, falou. Falou.